Amém. Vamos abrir a Bíblia nesta noite no livro de 1 Samuel, capítulo de número 4. Vamos fazer a leitura do versículo 18 ao 22. O tema ou o título, outros gostam de chamar de epígrafe, não importa como chamamos. Fala da morte de Eli e da mulher de Finéias, filho, um dos filhos, um dos dois filhos de Eli. Podemos ler? Amém. Glória a Deus. Diz assim o texto: e sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem já era velho e pesado e tinha ele julgado a Israel 40 anos. Verso 19: estando sua nora, a mulher de Finéia, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas novas de que a arca de Deus era tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Verso 20: e ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temais, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada, presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse mais: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Amém? Amém. Pode tomar assim. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. A Bíblia vai dizer, irmãos, aqui no início do primeiro livro de Samuel, nós vamos entender o chamado do filho de Ana, vamos entender o chamado do profeta Samuel, uma criança que nasceu por um milagre que Ana buscou e chorou por este milagre, sendo ela estéril, mas Deus a visitou e proporcionou, abriu a madre, e ela teve o seu filho, chamou de Samuel, e disse a Deus que, nascendo o menino, nascendo a criança, ela ia entregar para a obra de Deus, para fazer a obra de Deus. E Deus providenciou, Deus abriu a madre de Ana, e nasceu o menino Samuel. E Samuel, ainda menino, foi morar lá na casa dos sacerdotes, lá na casa do homem de Deus, que nós lemos aqui, que julgou Israel por 40 anos, ou seja, ele foi juiz de Israel por 40 anos, e teve dois filhos que também o colocou, Deus aprovando, colocou como sacerdotes também na casa do Senhor, tanto Ofni quanto Finéias. E o ministério de Samuel cresceu, ele foi grande profeta em Israel, foi mestre, foi doutor, foi professor na cidade de Ramá. Muitos dos profetas que tem aqui na Bíblia Sagrada, jovem ainda, o próprio Ezequiel com 18, 19 anos, eles também estudaram na escola de profeta, na escola de Ramá, onde o profeta Samuel, onde o professor Samuel ali orientou esses homens, e estão para a nossa meditação, para a nossa vivência, através da Bíblia Sagrada, relatado acerca desses profetas que jovens aprenderam com este homem por nome Samuel. Só que nós aqui nesta noite estamos apenas lembrando desses sonhos que Samuel, ali, através do capítulo 3, Deus falou com Samuel, ainda jovem, e
já mostra a este jovem o grande chamado que teria na vida deste menino. E uma das primeiras coisas que Deus faz é corrigir, através deste menino, corrigir o juiz, o sacerdote, o homem por nome Eli, ao qual deveria estar orientando seus filhos, para que seus filhos fossem também bons sacerdotes, pudessem servir a Deus e servir ao povo da maneira que Deus estava ali conduzindo a família de Eli. Mas nós vamos ler aqui que está tendo um problema. É um momento em que os filisteus estão indo contra o povo de Israel. Nada acontecia na Bíblia Sagrada quando a gente vai pregar uma palavra, ler um texto ainda de uma salvação. Nada acontece com Deus sendo um ouvinte, com Deus sentado no seu trono e vendo as coisas acontecerem. Não. Tudo acontece com a permissão de Deus. Tudo é pela permissão de Deus. Nada acontece, ou tudo que acontece na face da terra é permissão de Deus. É Deus permitindo, é Deus agindo, é Deus cuidando. E aqui não foi diferente. Deus tem uma grande obra aqui para esses sacerdotes, para esses profetas. E a palavra de Deus vai nos dizer nessa noite que a presença de Deus, ela é fundamental, primária e indiscutível. Sem a presença de Deus, nós não conseguiremos fazer nada de bom. Nós não vamos poder trilhar um caminho abençoado, bem conduzido, com uma boa direção, com uma boa visão. Deus é os nossos olhos, Deus é o nosso Salvador. Nós ouvimos aqui a Rosângela falando sobre quem é o nosso Deus, cantando aqui no louvor, o outro André falou quem é o nosso Deus. Ou seja, nós precisamos entender que um homem que anda sem Deus, tudo pode acontecer com ele. Uma mulher, uma criança, um jovem, um adolescente, pode andar nessa terra, nessa vida, tudo pode acontecer com ela. Mas quem anda com Deus, não quer dizer que não vai acontecer, mas só se Deus permitir. Do contrário, como o salmista escreve no Salmo de número 91, diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, esse vai descansar, esse vai andar com Deus, esse vai estar na cobertura de Deus, esse vai estar protegido com Deus. O salmista ainda escreve no capítulo 37, verso 4, verso 5, que é para a gente entregar o nosso caminho, a nossa vida ao Senhor, confiar nele, porque tudo ele fará. Então, se nós temos a presença de Deus, podemos não ter uma bela casa, um belo carro, receber um salário confortante, mas se a gente tem a presença de Deus, nós temos paz, temos felicidade. Aleluia, Deus. Nós dormimos sem ter pesadelo. Glória a Deus. Quando as pessoas estão vivendo uma vida atordoada, atormentada, quando as pessoas estão vivendo hoje, nesse término de ano, querendo tirar a própria vida, estão sendo dominadas por Satanás. Muitas pessoas talvez vão até ir contra o que eu vou dizer. Nós acreditamos na medicina, nós cremos nos médicos. Os médicos foram colocados para isso, para salvar a nossa vida. Mas existe alguém muito maior do que eles, aleluia, que tem o poder de salvar as nossas vidas, sem precisar usar um bisturi, sem precisar usar uma injeção, sem precisar fazer uma cirurgia. Verdade. Ele tem o poder nas suas mãos. Ele dá a vida, ele tira a vida, ele tira o homem do monturo, ele pega o homem ali com um estágio terminal de câncer e vai nascer cabelo e tira o câncer para a pessoa. É o poder estar nas suas mãos. E nós vamos entender que a sua presença não pode ser substituída por nada. Jesus. Quantos já substituíram a presença de Deus pela bebida, pelo cigarro? Quantos já dividiram ou estão dividindo
a presença de Deus com outras coisas. Por quê? Porque não entendem que Deus, Ele quer ser exclusivo na nossa vida. Ele quer ter exclusividade. Ele é um Deus bondoso. Ele quer viver conosco e quer viver eternamente. Porque a Bíblia fala que Ele já preparou um lugar no céu para nós. Já tem um novo nome escrito no livro da vida. Um novo nome no céu para nós. E Ele quer que nós cheguemos lá. Porém, Ele deixa uma advertência na Bíblia para nós, que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ele quer que todos sejam salvos. Todos encontrem salvação. Mas nem todos vão encontrar salvação. Porque a Bíblia fala sobre livre-arbítrio. Nós vemos isso no livro de Gênesis, a partir do capítulo 2. Quando ele fala para Adão e Eva não comer o fruto do bem e do mal, da ciência, do conhecimento, e eles vão lá e desobedecem a Deus. Ou seja, Deus está dizendo que dá o livre-arbítrio do homem. Se hoje você pregar o Evangelho, a Bíblia diz, se hoje você ouvir a voz de Deus, não interessais a vossa cerviz, ou seja, o seu coração, porque nós vamos pregar o Evangelho para nós que o Senhor escolheu, e quando nós estivermos pregando o Evangelho, a pessoa tem a liberdade, o livre-arbítrio de aceitar ou não a presença de Deus na sua vida. E ele aceitou, porém, ele teve uma vida em que 40 anos ele julgou Israel, conduziu Israel no caminho, à presença de Deus. E os seus 2 filhos cresceram na presença de Deus, ele ensinou. Porém, na hora que ele deveria advertir seus filhos, porque chegaria momentos difíceis, mas Deus estaria com o seu povo. E aí Eli vai receber um puxão de orelha, vai receber uma palavra de um menino, este menino Samuel, que vai ter um sonho. Deus vai chamá-lo e vai dizer a ele que era para chegar à terra. Eli, e dá a Eli uma informação acerca da visão que ele daria para Samuel. E Samuel, no capítulo 3, vai contar essa visão para Eli. Mas Eli, o pai, o homem que tem que conduzir a sua família de uma forma correta, que vai chamar a atenção e dizer qual o caminho que se deve andar. Mas para isso o pai também tem que andar no caminho correto. O pai tem que andar no caminho certo. Porque não adianta, pois eu lembro que o meu pai, ele fumava, ele bebia, mas ele usava um provérbio para comigo, ele dizia: faz o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Então, um pai que erra, mas quer conduzir um filho no caminho, ele não vai ser tão bem sucedido como no meu caso, ele, graças a Deus, foi. Eu não segui o caminho dele. Embora, antes de conhecer ao Senhor, eu vivia na bebida, na farra, mas assim, trazendo para ele, a Bíblia vai dizer que ao invés de ele receber o recado de Samuel, do menino Samuel, ele fez o contrário. Ele deixou os seus filhos andando da forma mundana como estava querendo andar. E aí a Bíblia vai dizer para nós, que acabamos de ler nesses 6 versículos aqui, acerca de que a mulher, ou seja, a nora de Eli, está grávida para ter um filho de um dos seus filhos, Finéias. Porém, está acontecendo uma guerra com a permissão de Deus. Podemos dizer bem, propriamente dito, que não é uma guerra, é quando os filisteus vão para querem destruir os israelitas. E a Bíblia vai dizer que o profeta Samuel vai estar na intercessão, porque a palavra de Deus no capítulo 4 vai vir a Samuel, que agora já está ali um homem, formado. Ele vai sair, ele vai para falar com Israel, porque Israel vai se encontrar no momento agora de uma batalha. Os filisteus vão dar contra Israel, e ali naquela época haviam 2 lugares. Israel estava
saiu ao encontro, né, dessa briga, dessa peleja, como chamavam. Os filisteus acamparam junto ao Ebenezer e os israelitas acamparam junto ao Ebenezer e os filisteus se acamparam junto à Veca. A Veca hoje é a Palestina, era beirada ao Jordão, mas hoje é a Palestina. Então naquela época era a Veca e Ebenezer era um outro lado. E eles travaram ali uma batalha. Mas a Bíblia vai dizer assim que num determinado momento, no meio desta peleja, Israel recebeu algumas baixas. Algumas pessoas, alguns homens que foram a essa peleja, vão morrer, vão cair, porque os filisteus vão dar contra Israel de uma maneira, e o seu capítulo 4 vai dizer que eles se dispuseram em batalha, saíram em encontro e foi ferido só naquele momento da batalha uns 4.000 homens de Israel. E como Israel era um número menor que os filisteus, a Bíblia vai nos dizer que Israel volta para casa. A peleja continua lá, mas eles dão um momento, uma parada na batalha, vão contar as suas baixas e vão encontrar que morreram ali dos israelitas 4.000 homens. E eles vão voltar para o arraial. Eles vão voltar para Israel. E vão chegar em Israel e vão procurar os anciãos. E vão dizer, olha, o que está acontecendo? O nosso Deus não é conosco? Nós estamos perdendo a batalha. 4.000 homens hoje de nós caíram. Então nós queremos uma ajuda. Aí o seu versículo 3 do capítulo 4 vai dizer que quando Israel volta, alguém levanta a voz e diz para os anciãos que precisava de ajuda. Aí eles vão referir uma palavra e dizer assim: tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor e venha no meio de nós para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Eu quero abrir um parênteses, porque uma certa vez aqui, se não me falha a memória, lá embaixo, eu preguei uma palavra e entrou esse assunto. Muitas pessoas hoje se prendem em amuleto, acha que a presença de Deus é um crucifixo, ele está protegido. Ele acha que fazer uma tatuagem de uma cruzinha aqui na pele escrito fé, ele está protegido. Eles acham que a presença de Deus, a proteção de Deus, a permanência de Deus na vida dela é uma guia, é uma blusa escrito fé. Ou alguns que estão usando, e todos nós temos visto, em todos os estados brasileiros, um escudo. E esse escudo é um escudo em alguns lugares preto e branco, e escrito aquele F maiúsculo, e um E ao lado maiúsculo, assim meio em diagonal, escrito fé, e uma espada grande, assim apontada. Ou seja, muitos estão presos nisso. E Israel estava assim. Israel estava em desobediência a Deus. Os seus sacerdotes estavam fazendo as coisas erradas na casa de Deus, e estavam querendo a presença de Deus, estavam querendo que Deus os ajudasse. De que forma? A presença de Deus não quer dizer que Deus vai ajudar aquela pessoa se ela não estiver na obediência. Se ela estiver com o escudo no seu carro pendurado, eu sou de Deus, o carro dado por Deus, minha fé, se estiver isso e ela estiver bebendo, fumando, se prostituindo, Deus não vai ser como ela. O nome, um escudo, um brasão, não quer dizer que Deus está com ela. Muitos, você vai pregar o evangelho lá fora, não, eu sou de Deus, eu tenho Deus no coração. Ela acha que tem Deus, pode até ter um pouco de razão. Eu tenho Deus, sim, mas como ela vai poder dizer que tem a presença de Deus na sua vida? Como ela vai poder dizer que Deus está na vida dela? Se todas as ações que Deus vai praticar na vida dela, vai trazer fruto. E quantos não tem fruto nenhum?
São como essas árvores que não têm fruto, elas só têm folha bonita, mas fruto não tem. Então aqui nós abrimos esse parênteses, porque muitos tinham a arca, que simbolizava a arca do concerto, a arca da aliança, que tinha os dois querubins em cima, na parte de cima, que protegia, que guardava os elementos dentro dessa arca, simbolizava a presença de Deus, tipificava a presença de Deus. E ela ficava lá em Siló, e ela estava esquecida neste momento. E aí eles se lembraram do amuleto. A presença de Deus não pode ser um amuleto na vida do crente. A presença de Deus nunca pode ser um amuleto para nós. Eu não posso andar num crucifixozinho aqui, com um cordãozinho, achando que aquilo está me protegendo. A presença de Deus não é amuleto, nem amuleto da sorte, que dirá de proteção. Crucifixo não vai salvar ninguém, guia não vai proteger nem guiar ninguém. Mas a presença de Deus aqui nessa época, no Antigo Testamento, era a Arca da Aliança. Mas se eles obedecessem, estivessem realmente na presença de Deus, Deus seria para eles ali. Mas agora eles pedem os anciãos, e eles mandam lá em Siló, que já devia estar até com... quando a gente não limpa o móvel, os móveis, poeira. Já podia estar até com teia de aranha, porque eles esqueceram. Mas agora eles perderam 4.000 homens. Os filisteus estão dando em cima deles para arrebentar com eles. E cadê os profetas? Cadê os sacerdotes? Cadê o homem de Deus ali na frente agora? Para poder levantar as mãos? Cadê um Josué? Cadê um Moisés? Agora não. Cadê um Elias? Cadê um Eliseu? Não tinha. Por quê? Porque os dois filhos, Ofni e Finéias, eram péssimos sacerdotes, eram péssimos crentes, estavam péssimas testemunhos, e o seu pai estava em casa, porque já era velho, a sua visão já estava turva, sentou na cadeirinha e ficou esperando notícias da batalha dos filisteus contra Israel. E aí vão buscar lá a arca, e o versículo 4 do capítulo 4 vai dizer: enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. Ou seja, os dois sacerdotes, que era para cuidar da arca, que era para estar lustrando, orando, fazendo tudo o que deveria ser feito conforme a ordem de Deus para os sacerdotes naquela época, estava ali, se espaldando, fazendo tudo que não era o que deveria fazer. Mas agora chama para trazer para o meio do povo, porque no meio da guerra, até os adversários tremiam e temiam. Quando eles ouviram as pessoas no arraial, lá de Israel, os israelitas, e aí os filisteus estão lá prontos ainda para sair para a segunda parte da peleja, eles vão ter uma notícia. Eles vão começar a ouvir vozes de júbilo, porque Ofni e Finéias está chegando em Israel no arraial, trazendo a arca. Agora acabou, agora os filisteus vão perder, agora é vitória, glória a Deus, agora nós vamos vencer, porque a arca do concerto está vindo, é a presença de Deus entre nós. Agora os filisteus vão ver, e os filisteus estavam perto, porque eles estavam lá em Afeca, Ebenezer era pertinho, Israel era pertinho, o arraial, e eles começaram a ver aquele estrondo, aquelas vozes de júbilo, e os israelitas fazendo um barulho, tocando corneta, porque está chegando a arca do concerto. A presença de Deus agora vai vir para nos trazer vitória contra os filisteus. E os filisteus, os maiorais dos filisteus, os capitães, temeram. E eles começaram a conversar um com o outro e dizer: olha, ai de nós, quem nos livrará agora
desses grandiosos deuses, porque os israelitas estão fazendo um alvoroço tão grande, e o que está acontecendo, alguém disse, é a arca, aquela arca que estava com eles, quando lá no Egito eles saíram, quando atravessaram o mar, quando derrotaram os egípcios, quando derrotaram, e aí começaram a temer, e um deles solta uma palavra e diz, ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Ó, ainda chama Deus no plural, achando que era, né? E o povo de Israel não era politeísta, era monoteísta, somente um Deus, nós adoramos. E eles começaram a temer, os egípcios com todas as suas pragas no deserto caíram, o que será de nós? Aí o outro se levantou e disse, ei, pode parar de ter medo desses deuses. Não, senhor, esforçai-vos, nós somos homens, vamos lá, somos os filisteus, rapaz. Está pensando o quê? Quem são esses hebreus? Nós vamos ficar servindo eles? De maneira alguma. Vamos sair em batalha e vamos arrebentar com eles. E o verso 10 desse capítulo 4, agora Israel está lá, na peleja, de novo, com os homens tudo fortificados, alimentados, e com a presença de Deus, ou o que parecia ser a presença de Deus. E sabe o que vai acontecer? Então pelejaram os filisteus novamente contra Israel, e novamente foram feridos. E agora, não mais 4.000, mas 30.000 homens de pé caíram. Aumentou, multiplicou. Por quê? Talvez alguém podia perguntar, ei, ô Vini, Finé, vocês são nossos sacerdotes, a presença de Deus está aqui, e desde a época que nós escutamos as histórias lá com Moisés, com Josué, e porque hoje, dessa forma, Deus nos abandonou, Deus não quer nada conosco. E a arca ainda foi tomada da mão dos israelitas. E ela, a presença de Deus, saiu do meio de Israel, do meio do arraial. Eli já estava mais ou menos aqui nessa época com 98 anos. Ele está bem velhinho, já não consegue enxergar bem. Mas alguém vai sair correndo da batalha. Alguém vai sair dali e vai correr até ali para dar notícia a ele. Porque a mulher de Finés está para dar a luz, está no 9º mês, e o seu pai está aguardando notícia. Ele é o sacerdote de Israel, e vai chegar alguém correndo com muito pouco fôlego agora, e vai ali falar em voz alta e dizer, e Eli vai perguntar a este homem, e vai dizer o que sucedeu, e este homem vai dizer, olha Eli, nosso sacerdote, a arca do concerto, a arca da aliança foi tomada pelos nossos adversários. Caímos 40.000 homens nossos. Correu todo mundo para sua casa com medo, e teus 2 filhos também morreram. Naquele mesmo momento, ele teme primeiro pela arca, porque ele sabia que ele foi um péssimo pai. Ele sabia que ele foi um péssimo sacerdote no finalzinho do seu ministério. Não adianta, a gente começar bem e terminar mal. A gente tem que começar bem e terminar bem. A gente tem que começar bem e até o fim bem. Se a gente começar bem e no meio a gente parar, ou se a gente continuar e terminar mal, nós temos o risco de perder a salvação da nossa alma. Então a gente tem que terminar bem. Nos ajuda, Deus. Não podemos fazer o que aconteceu. Eli cai da cadeira e morre. E a sua nora está tendo já dores de parto, porque ela ouve a notícia que foi dada a seu sogro, e ela disse para sua serviçal que estava ali com ela, olha, com as mulheres que estavam com ela, quietas, eu estou ouvindo, estou falando com o meu sogro. E nós vemos aqui, ao tempo que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela, não temos, pois tiveste um filho. Ou seja, ela tem a contração, e ali a criança morre, a criança nasce, e as mulheres dizem, não temos, pois tiveste um filho, homem.
Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Mas uma coisa ela fez. Ela, sabendo que o seu povo tinha sido destruído, seu sogro caiu duro, seu marido e seu cunhado morto, o povo de Israel num vexame total, e a presença de Deus saiu no meio do povo, ela dá agora um nome ao seu filho, e ela chama ele de Ícabo, ou Ícabo, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada. Ela prioriza primeiro a arca de Deus, depois ela vai ter o cuidado do seu esposo que morreu. Mas ela diz: a arca de Deus foi levada, presa. E por causa de seu sogro e de seu marido, ela sabia que a presença de Deus tinha saído dali, por causa do sogro que não orientou os filhos, e por causa do seu marido e do seu cunhado, que fazia as maiores besteiras com o sacerdócio, ao invés de fazer as coisas certas. E o versículo 22 disse: de Israel a glória foi levada presa, pois tomada a arca de Deus. Ou seja, a presença de Deus nem sempre é a confirmação de que você será ajudado. Eu também. Então não basta só ter a presença de Deus? Não. Eu preciso estar na igreja, na presença de Deus e obedecendo. Aleluia, Deus. Porque senão, só vai ser para mim um amuleto. Eu só vou pôr a roupa de crente, eu só vou usar a Bíblia, o inário, vai ser um amuleto. E quantos estão vivendo, que nesta noite nós estamos falando, no YouTube, quantas pessoas estão assistindo ou vão assistir, se for a vontade de Deus, acerca desse assunto? Quantas pessoas estão em outras religiões, ainda não conheceram Jesus, o verdadeiro Jesus? Aleluia. Não Jesus, filho de Maria, endeusando Maria, mas Jesus de Nazaré. Aleluia. O Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que escolheu Maria apenas para estar ali no seu útero, no seu ventre, aquilo que Deus havia colocado para fazer uma obra na nossa vida. Deus. Quantos estão usando amuleto? Quantos estão com crucifixo? Quantos estão colocando Bíblia em cima de painel de carro? Estão colocando na estante Bíblia aberta, já está com a folha amarela? É só amuleto. A presença de Deus, ela tem algumas condições. É viver na presença de Deus. Aleluia. Em obediência. É o que Deus quer de nós. Glória a Deus. E aí sim, se lá na batalha que teve a Feca e Ebenezer, porque aí Samuel vai levantar uma pedra lá e vai dizer, vai adorar a Deus e vai dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas o Senhor vai dar vitória a Israel um pouco à frente, porque Samuel vai clamar. O verdadeiro sacerdote, o verdadeiro homem de Deus, vai buscar a Deus e Deus vai dar a vitória a Israel. Depois, se nós lermos o texto, eu te digo para que você leia em casa, capítulo 5, capítulo 6 diante, e você vai ver que a arca, a presença de Deus, vai cair numa outra terra, na terra dos filisteus, vai fazer mal a eles, vai provocar hemorroida neles, ou seja, eles vão ver que aquela arca, aquele produto, aquele objeto está fazendo mal a eles, e eles vão mandar de volta. Então, para eles, não adianta. Quem não conhece Jesus, a presença de Deus não adianta nada. Nós temos que conhecer Deus. O profeta Oséias disse: prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, nós precisamos conhecer a Deus, ter a presença dEle e conhecê-lo. Como? Através da obediência, entender a vontade dEle. Como? A gente vai lá em Jó, no capítulo 22, versículo 28, ele vai dizer assim, determinando tu alguma coisa, ser-te firme, e a glória de Deus vai brilhar na tua vida. Ou seja, ser firme naquilo que você vai pedir, crer naquilo que você vai pedir. Aí vem Mateus escrevendo no seu capítulo 21, versículo 22, se você pedir alguma coisa ao Senhor em oração, crendo, você vai receber.
é apenas uma questão de obediência. Se você obedecer a Deus, você tem a presença dele. Se você andar com Deus, você tem a presença de Deus. Davi, para encerrar, deixou registrado no Salmo de número 51, versículo 10 e 11. Senhor, eu sei que eu erro, eu sei que eu sou pecador, mas olha, não retire de mim a tua presença, nem que retire o teu Espírito Santo, senão para mim vai ser uma vida de zumbi, morto-vivo. Para mim não vai adiantar nada, eu preciso da tua presença. Aleluia. Ou seja, a presença de Deus é indispensável na vida do cristão. Que você entenda isso nessa noite em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, não só aqui na igreja, mas a você que está nos assistindo. Que você entenda que não é só ter a presença de Deus como amuleto, como Bíblia na tua prateleira, na tua estante, no teu carro, não crucifixo, não um tercinho, não uma guia, não um travesseirinho. Eu mesmo já usei quando não conhecia Jesus, e que uma moça mandou fazer um travesseirinho e colocar um negocinho dentro e botar dentro do meu travesseirinho como um amuleto. Isso não me trouxe nada de bom, pelo contrário, só me trouxe coisa ruim. Mas a presença de Deus só traz coisas boas para a tua vida. A presença de Deus que é indispensável na vida do cristão, ela vai fazer coisas tremendas, vai fazer com que você ande mesmo numa vida, no mundo que nós estamos vivendo hoje, um mundo tão terrível, as pessoas andam na contramão. Deus está vindo para cá, eles estão andando para lá, e nós estamos andando, graças a Deus, na mão de Deus, porque nós estamos indo para o céu. Nós não somos dessa terra, habitamos nela. Muita gente não vai entender isso. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós não somos daqui, nós somos cidadãos do céu. Para nós não interessa se entra Bolsonaro, se entra o Lula, se entra o João. Não interessa para nós. O que interessa é o nosso Deus que nós servimos. Esse é o verdadeiro Deus. Por isso, hoje, já não temos mais a arca da aliança. Já não temos nenhum objeto que vai identificar Deus. Mas temos, Ele é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e verdade. E nós o adoramos sempre. E eu te convido a adorar o verdadeiro Deus, ao verdadeiro Jesus. Não objeto, não estátua, imagem, mas a Jesus de Nazaré. Glória a Amém? Deus. Teu encontro com Jesus, tenha a presença de Jesus na tua vida e receba Ele como teu Salvador, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus.